profético não tem a ver sobre o quanto de informação precisa você recebe, mas tem a ver sobre o quanto o amor cresce dentro de você. Porque o profético ele é só consequência do amor de Deus. Olá, hoje eu quero falar com você sobre a relação do profético com o fruto do Espírito. Primeiro eu quero que você pense comigo uma coisa que é muito importante. Maturidade, a evidência de maturidade não tem a ver com os dons do Espírito. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja de Corinto, a gente vê Paulo exortando aquela igreja justamente pela imaturidade deles, e era uma igreja que se movia de maneira muito poderosa nos dons do Espírito. Tanto é que a gente vai ver o ensino sobre os dons do Espírito lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12. A gente vai ver a base e a fundação do ministério profético, que é 1 Coríntios 13, que é o amor. E a gente vai ver no capítulo 14, Paulo ensinando a respeito de como a gente gerencia um ambiente profético, profetas e profecias. A gente vai falar sobre essas coisas também aqui ao longo dessa jornada, mas hoje eu quero falar em especial sobre a relação do profético com o fruto, e eu trouxe isso justamente para você pensar que quando a gente fala de maturidade, de crescer em maturidade, a gente não está falando de crescer na operação dos dons, mas a gente está falando de crescer no fruto do Espírito. Maturidade tem a ver com caráter, o caráter de Cristo em nós. Então, muitas vezes a gente está até mais preocupado em se desenvolver nos dons, e a gente esquece que o fundamento, o alicerce, aquilo que vai nos ajudar a sustentar os dons é justamente o caráter de Cristo. E às vezes eu até costumo dizer, mais importante do que você correr atrás de se mover nos dons, seria você correr atrás de se tornar mais parecido com Cristo. E o que é o fruto do Espírito, né? A palavra diz em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito são essas características que precisam crescer dentro de nós e precisam ser vistas por meio dos nossos comportamentos, da nossa conduta. Isso sim é refletir o caráter de Cristo. Então, uma dica que eu te dou é você constantemente procurar fazer essa autoanálise na sua própria vida. Poxa, o quanto o amor tem crescido dentro de mim? E eu quero muito falar sobre o amor, porque eu já vou te deixar essa. O profético não tem a ver sobre o quanto de informação precisa você recebe, mas tem a ver sobre o quanto o amor cresce dentro de você. Porque o profético ele é só consequência do amor de Deus, pelas pessoas, pelas situações, pelas cidades, pelas nações. Então, quanto mais eu amo a Deus, eu me relaciono com Ele, mais do amor dele é produzido em mim, naturalmente eu vou começar a amar as pessoas como Ele ama. E eu vou começar a olhar para as pessoas como Ele olha. Então, a probabilidade de eu conseguir entender o que está no coração dele, inclusive operar baseado nisso, ela se torna muito maior e ela se torna real, tá bom? Então eu quero inclusive trazer esse como ponto 1 de hoje, que é o profético, ele deve ser motivado pelo amor. Em 1 Coríntios 13, 2 fala assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Então, o amor é a base de um ministério profético genuíno. Inclusive, profetizar sem amor leva para uma postura de julgamento, de manipulação e até mesmo de provocar feridas e ofensas nas pessoas. A voz de Deus, ela nunca leva a gente para um lugar de julgamento, de condenação, até porque o propósito da profecia é edificar, exortar e consolar ou encorajar. Algumas versões. Então, toda vez que eu falo por meio de Deus, como instrumento dele, a minha palavra ela precisa produzir encorajamento, ela precisa produzir edificação,
ou exortação, mas a exortação não significa dar bronca nas pessoas, não significa julgar, mas sim ajudar as pessoas a se alinharem de volta para o caminho dele. Isso pode ser feito da maneira correta, de uma maneira que demonstra amor, cuidado, interesse, e não de uma maneira que demonstra acusação. Tem uma frase do Bob Jones, que é um dos profetas que eu estudo e que foi muito importante para a história da igreja, e ele fala o seguinte, que o verdadeiro teste de um profeta não é quão precisas são suas palavras, mas o quanto ele ama as pessoas. Eu mencionei isso antes, mas eu queria reforçar e também te dar a fonte dessa frase. Então, sem amor, o dom profético ele se torna vazio e ineficaz, tá bom? O segundo ponto, que já tem a ver com isso também, mas eu quero ser bem específica, é que o profético ele deve produzir alegria e paz. A palavra diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se aquilo que você ouve, se aquilo que você comunica te traz medo, insegurança, te faz sentir inferior, desempoderado, opa, alguma coisa está errada. Deus não fala dessa forma. Até quando Ele vai nos corrigir, nos exortar, Ele faz isso nos levantando, nos encorajando, mesmo quando Ele tem que expor a verdade. Sabe quando você tem que ter uma conversa difícil com alguém, você precisa trazer para ela a verdade? Não sei se você já passou por isso, tanto de fazer ou de receber esse tipo de conversa, e você sabe que é possível fazer isso em amor? Ainda que doa, ainda que seja desconfortável, mas você consegue perceber quando a intenção daquele coração é uma intenção de levantar, de projetar, de tirar desse lugar, né? Ou é uma intenção de diminuir, de desempoderar. Deus não opera assim. Ele sempre traz esperança, tá? Por último, eu quero falar que o profético ele deve ser também expressado com mansidão e domínio próprio. Olha que interessante, são características do fruto do Espírito. E aí tem uma coisa muito legal que a Bíblia traz, é que o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. Então, sabe aquelas histórias daquelas pessoas que são mega espirituais? Elas são tão espirituais que elas não conseguem se controlar, parece que elas estão possuídas pelo Espírito Santo. Não existe esse tipo de possessão. O Espírito Santo, ele não age assim. A gente, o Senhor nos usa, nos toma, e muitas vezes a gente tem experiências de como se a gente tivesse até embriagado. A própria palavra usa essa expressão para tentar explicar como o Espírito Santo pode operar. A gente vai ver isso lá em Atos 2, não é? No derramar do Pentecostes. Porém, a Bíblia também fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, ninguém fica inconsciente. Se você está ficando inconsciente, pode ser que Olha, eu ouso dizer que esse não é o Espírito de Deus, porque Deus não opera assim. Então, a gente age debaixo da unção e da direção do profético, da inspiração do Espírito Santo, mas com consciência, sabendo administrar, inclusive tomando decisões. Falo agora, não falo? Como eu devo falar? Devo falar ou devo apenas orar? Então, o profético ele também deve ser expressado com mansidão e domínio próprio. Olha o que a palavra diz em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ou seja, uma palavra profética, ela deve vir desprovida de arrogância, de impaciência, de julgamento. A gente tem que tomar o cuidado quando a gente vai comunicar algo de Deus para as pessoas, do quanto a gente está colocando do que é nosso e do que é dele. E isso, gente, é treino, treino, treino. E quando eu falo treino, eu não estou falando só a própria experiência de entregar algo, mas eu estou falando de treino no sentido de vida com Deus. É treino de ouvir a voz dele no teu quarto, é treino de estudar a palavra. E eu posso dizer para você, o meu primeiro e principal mentor nessa área foi o Dr. Don Lynch. Ele faleceu e eu tive o privilégio de poder ser pastoreada, mentoreada por ele por 7 anos. E ele falava que
60 a 80% do que a gente ouve de Deus é a nosso respeito. Ou seja, Deus fala mais a nosso respeito do que a respeito das pessoas ou de outras coisas. Eu acredito, até por meio das experiências que a gente tem vivido e também dos estudos, e até ouvindo esses homens mais maduros e mulheres, que à medida que eu cresço nessa entrega, nesse amadurecimento de reconhecer o que ele fala sobre mim, eu vou criando espaço para que ele também me entregue coisas a respeito de outros. Então isso também vai crescendo proporcionalmente. Mas olha que importante a gente também aprender as bases, a gente aprender a ir para esse lugar de ouvir o que Deus tem para falar para nós. Será que isso não é uma forma dele criar uma musculatura que vai nos ajudar a sustentar depois aquilo que ele quer entregar por meio de nós? Então, também uma frase aqui do Bob Jones, que ele dizia que a maturidade profética não é apenas saber o que Deus está dizendo, mas saber como e quando dizer. Tá bom? Eu espero que essa mensagem, esse vídeo, ele já te ajude a fazer algumas reflexões, a treinar melhor sua musculatura. A gente vai aprofundar e falar de mais coisas, de vários temas aqui, então deixa os seus comentários, compartilha com alguém que você ama e que deseja crescer e a gente se vê por aqui. Até o próximo.